Deus, nós te agradecemos pela vida do pastor Elvis, um homem que escolheu abrir mão de sua vida, Deus, e cuidar da tua igreja aqui nessa terra. Pedimos a ti, ó Pai, que capacite o teu servo, Pai, que da boca dele venha proceder a tua palavra, Senhor. Ó Pai, que os nossos corações sejam abertos, ó Pai, para receber o teu alimento aqui nessa noite, porque nós sabemos que o que mantém a tua igreja alimentada, as suas ovelhas aqui, ó Pai, não são cercas, e sim palavra, alimento, que essa palavra venha edificar a tua igreja hoje e sempre. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém, amém, amém. Você pode abrir sua Bíblia em Tiago 3, por favor? Tiago 3, enquanto isso as crianças vêm. Pode vir as crianças. Telzinho, nosso ministro de louvor. Depois ele vai dar o testemunho, gente, que Deus... Amém. Faltando um aqui, não tá não? Luísa, cadê? Luísa e Mirel? Luísa e Mirel já está lá em cima? Ah, tá. Então estenda suas mãos para cá, vamos orar para elas? Estenda suas mãos, vamos abençoar a vida delas. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor proteção dos céus para essas crianças, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito possa encher elas, pedimos ao Senhor que elas possam ser sal e luz, que elas possam ser melhores que os pais, pregarem melhores que os pais, anunciarem as boas novas melhores que os pais, ir mais longe do que os pais foram. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada criança dessa e pedimos ao Senhor que livra ela, Senhor, do homem mau. Livra ela de toda tragédia, livra ela da astúcia do inimigo, da astúcia do homem que quer tirar ela dos seus caminhos, Senhor. Ajuda cada criança dessa, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vocês abriram em Tiago 3,13? Tiago 3,13. Oh, aleluia, que bom nós estar aqui, né, gente? O culto de quarta-feira é tão gostoso, né? Só nós. Dá vontade de fazer uma pipoquinha, um cafezinho assim, nós conversando e comendo uma pipoquinha. Amém? Glória a Deus. 3,13, a partir do 13. Nós vamos ler até o 18. Diz assim, Tiago 3, a partir do 13, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, pode olhar aí, se essa versão vai estar. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém, igreja? Amém, amém. Nós vamos falar de sabedoria essa noite, amém? Eu tinha muita vontade de falar sobre esse assunto, porque desde pequeno, eu fui instigado pelo meu pai, ele inconscientemente, de alguma forma, a me atentar para esse assunto de sabedoria. Meu pai não é cristão e não foi criado, não me criou num regime cristão, mas meu pai, por alguma forma, é uma característica dele, é uma pessoa que sempre buscou um conhecimento. Você tem ideia, meu pai mora na zona rural mesmo, gente. Meu pai não vai em final de semana, um dia, cuidar do sítio, molhar as plantas, não. Meu pai mora na roça. E você senta com meu pai, quem conhece ele, Robinho, Dani, o Narizinho conheceu também, vai perceber que
conversa sobre tudo, sobre todos os assuntos, fala muito bem, e quando ele não sabe, ele não fala. Ele evita mais pergunta do que emite opinião. Então eu sempre aprendi, meu pai sempre gostou de ficar conversando com os mais velhos, e lá em casa, Jornal Nacional era um culto, não se podia falar no Jornal Nacional. Era silêncio, porque ele gostava de estar bem informado das coisas e tal. Apesar que o Jornal Nacional hoje nós já sabemos o que é, mas bora combinar que na década de 90 era assim, era um dos jeitos de você ficar sabendo o que aconteceu no mundo e na nossa nação. Então, assim, e eu percebo que hoje é uma marca da geração de hoje, dos jovens nem se fala, mas é uma marca dessa geração de hoje, é essa ociosidade, esse desinteresse por ser sábio, por aprender a ser sábio. E por quê? De repente o jovem não entende porque vai passar por uma fase igual eu, a crise dos 30, que percebe que você está ficando adulto e a vida está ficando um pouco chata. Você começa a ter responsabilidade, você tem que pagar a conta de água, a conta de luz, vocês vão ver o demônio que é. Os jovens estão aqui, as meninas ali, vão ver o que é Semig e Copasa, vocês vão sonhar com a Semig e Copasa vindo atrás de você, conta de internet. 30 dias eu nunca vi para passar tão rápido na vida. Então, entre contas a pagar, entre relacionamento, entre filho, entre a administração de uma casa, é algo também que ninguém conta para nós. Quando a gente cai para a vida, a gente percebe que a gente tem que administrar uma casa em todos os aspectos, não só pagar a conta de água e luz, fazer uma compra, é em todos os aspectos, é uma parede que já está ficando, é uma infiltração na parede, é um trem assim, mas vai vindo outras coisas, vai vindo igreja, vai vindo amizade, vai vindo problemas da família. Quando você assusta, você se depara com uma fase da sua vida que você precisa ter sabedoria para lidar, para administrar, para gerir todos esses problemas para você ter uma vida feliz. Porque já não dá mais para sentar, chorar, espernear, sentado no chão. É encarar a vida de frente. E as pessoas estão realmente desinteressadas. Você pode abrir comigo em Provérbios 2? Se alguém hoje está fazendo a regrinha do provérbio, leu isso hoje. Para a gente poder entender essa primeira introdução que eu queria fazer com vocês, eu queria mostrar para vocês se a sabedoria é importante ou não. Que de repente você fala assim, não, mas que assunto obsoleto, que assunto sem tanta importância assim, né? Vamos lá, Provérbios 2, a partir do 1, diz assim, meu filho, se você aceitar, deixa eu só explicar, o livro de Provérbios, ele sempre faz isso, ele personifica as situações. Sabedoria personificado como uma pessoa, como uma mãe, como um pai, como um amigo, e assim outros temas, mas aqui no caso é a sabedoria. Então a sabedoria é como se a sabedoria tivesse um personagem aqui, e ela está dizendo para nós essa noite, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Que viagem, hein? 1 Coríntios 1, versículo 25, Paulo fala que Cristo é a sabedoria de Deus. Mateus 12, Jesus fala assim, olha, no dia do juízo, a rainha do sul se levantará para julgar as nações comigo, porque ela veio de longe para ouvir os conselhos de Salomão. Está aqui quem é maior do que Salomão. E toda vez que a gente fala de sabedoria, a gente não lembra de Salomão, a gente lembra muito de Salomão. Então, a gente precisa agora, lendo Provérbios 2, a gente entende a importância de sabedoria, e agora a gente precisa agora entender um pouco mais sabedoria. Eu olhei hoje, se você jogar sabedoria no dicionário, Aurélio, ele fala que sabedoria é conhecer, é saber, é erudito, é você conhecer algo muito profundo, intelecto, e associado a uma ética boa, a você ser uma pessoa honesta, a ética, você tem uma moral legal, uma ética boa, somado as duas coisas, se torna sabedoria, mas não é o que a Bíblia diz. Porque se você olhar para a história e pegar um exemplo, você vai entender que não combina as duas coisas.
Você pode olhar Hitler. Hitler era um homem, na verdade, a nação alemã era uma nação muito culta. Hitler era um homem muito culto, mas Hitler tinha uma boa ética, gente. Hitler matou 12 milhões de pessoas. 12 milhões de judeus. Hitler matou. Então, não combina. Os políticos. Cara, quando você vai olhar, você liga meio-dia, todo dia eu assisto um jornal de política. Eu assisto e aí começa a falar sobre política, sobre situação política no país, sobre arcabouço fiscal, sobre emendas, sobre um monte de coisa, e é extremamente complexo de entender, e eu fico pensando em se viver aquela realidade num congresso, num senado, em um judiciário daquele. É extremamente complexo. Você ousa falar que aqueles homens são burros? Não são, gente. São extremamente doutos, inteligentes. São extremamente articulosos, são extremamente conhecedores, eruditos naquilo que eles fazem. Eles entendem todas as artimanhas, as leis, mas não tem ética naquilo ali, gente. E a gente já sabe. Não existe ética, não existe moral, não existe nada de bom naquilo ali. É tudo inteligência usado para o mal. Né? A gente fica vendo esses golpes aí que acontecem na internet, do pessoal roubando os outros aí, estelionatário que às vezes liga para a pessoa e tal, e vai trocando ideia. Esses dias eu ouvi falando um cara que fingiu ser militar americano. Ele conseguiu fazer com que a mulher transferisse 40 mil reais. Eu falei, gente, é muita inteligência, cara. Ainda que seja uma inteligência emocional, é muita inteligência você ligar para uma pessoa. Oi, tudo bom? Você me conhece? Não. Daqui uma semana você está transferindo 40 mil reais para mim. Então é inteligência somada a uma imoralidade, uma coisa a não ética. Então, sabedoria não é ser inteligente. Sabedoria não é só ser inteligente. Sabedoria não é só ser inteligente. Sabedoria, na verdade, é usar o conhecimento de forma útil. Sabedoria, Colossenses 4:6 diz assim: se eu falar seja... temos que ter... É porque o tablet que ainda me confunde algumas coisas aqui que eu anoto aqui. Temos que ter sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Se a sabedoria não é conhecimento, a sabedoria é a forma de usar o conhecimento certo. Exemplo, temos que ter sabedoria com o mundo. A Bíblia fala que nós temos que ter, que o nosso falar com as pessoas de fora da igreja seja temperado como sal. A Bíblia fala sobre a sabedoria da mulher. A Bíblia, quando vai falar de sabedoria, ela indica, aponta muito para o lado da mulher. Aquele Provérbios 14, que toda mulher, 14:1, que toda mulher que já foi em encontro de mulher, num culto de mulher, já escutou. A mulher sábia edifica a sua casa. E a tola. A Bíblia sempre aponta. Para o homem também, fala que o homem precisa ser sábio no seu proceder no dia a dia. A Bíblia sempre aponta. Os dons do Espírito falam sobre sabedoria. Sabia que um dos dons do Espírito é palavra de sabedoria. E eu vou falar para vocês o que eu entendo sobre palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é exatamente o que o livro de Provérbios fala. É você saber usar a sua inteligência, o seu discernimento para algo certo. A Bíblia fala sobre dois dons. Discernimento de espírito e logo em seguida palavra de sabedoria. O que seria discernimento? Deus te dá o diagnóstico. Deus chegar, você entrar na igreja e falar assim, meu Deus, está tendo aqui apostasia, aqui o povo está fraco na fé, aqui está frieza espiritual, aqui está um monte de coisa, está problema entre liderança doente, isso é discernimento. Você chega e Deus dá o discernimento. Você entra pela casa, Deus dá o discernimento. Você começa a conversar, mas o que você faz? Se chama palavra de sabedoria. Então, sabedoria, muitas das vezes, aponta para esse caminho, principalmente quando a gente fala no matrimônio e fala para as mulheres. O entendimento é que as mulheres, muitas das vezes, sabem o que fazer. Elas muitas vezes entendem o que tem que ser feito, o que tem que ser feito, só não sabe como proceder, porque lhe falta sabedoria. A mulher sabe, o homem muitas das vezes sabe, você muitas das vezes sabe onde precisa mudar. Você fala assim, meu Deus, eu estou gastador demais, cara. Não, eu tenho que controlar minhas dívidas, só que você não sabe como resolver isso. Sabedoria.
Às vezes no casamento, você sabe que está em problema aqui, problema ali, você sabe em quais áreas que estão os problemas, mas lhe falta sabedoria para a gente poder resolver esse problema. E a Bíblia fala que tem 2 jeitos de você conseguir sabedoria. Salomão e Tiago falou a mesma coisa. Salomão pediu sabedoria para Deus, sim ou não? Salomão pediu, Deus falou assim, olha, Salomão, e aí, seu pai já foi, agora é você, o que você quer? Salomão fala, Senhor, eu quero sabedoria. E a Bíblia fala que o Senhor agradou do pedido de Salomão. Ele pediu algo certo. Então, quando a gente ora pedindo sabedoria para Deus, a gente agrada muito o coração dele, que Deus é Deus olhando para nós, falando assim, filho, olha, demorou para pedir, senhor, mas toma. A Bíblia fala que Tiago fala que Deus dá deliberadamente àquele que pede sabedoria. Então, assim, o primeiro jeito é pedindo. E aí, como que a gente pede a Deus, gente? Orando. Pedindo para Deus. Fala assim, Deus, eu não estou tendo sabedoria nem para tomar conta do meu cachorro. Quanto mais de família, de filho, de igreja, de casa, de nada. O maior desespero de alma que eu tenho é sabedoria, gente. Quando eu chego diante do irmão, que o irmão vai me contar um problema dele, você acha que a Bíblia tem mastigadinho tudo? Tudo, todas as respostas. Está aqui na Bíblia mastigada. Lá no versículo tal, qual é o problema? Problema com, sei lá, preguiça. Está aqui, ó, você tem preguiça de acordar cedo e tal. Apesar que a Bíblia fala muito sobre preguiça, mas não tem tudo. Lembrei, se tem um exemplo, e logo lembrei, Provérbios 14, as mãos preguiçosas empobrecem o homem. Lembrei, não, eu lembrei. Mas nem tudo está tão mastigadinho igual preguiça. Nem tudo está tão mastigadinho. Então, às vezes, é sabedoria que a gente precisa. E o maior desespero meu é esse, gente. Porque eu tenho 38 anos, eu não vivi tudo. Se eu não pedir Deus sabedoria para poder ajudar, não vai ter como. Então, só tem 2 jeitos. Pedindo ao Senhor, orando e observando. Quem é sábio. É os 2 jeitos que a Bíblia fala para nós. Só tem 2 jeitos. Ou você ora, pede a Deus e Ele vai dar, ou você observa. Provérbios 13, 20 diz assim, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Num ditado popular, gente, quem joga bola com os bons, fica bom. Quem joga bola com ruim, fica ruim. Porco anda, farelo se come. Dona Magra, minha mãe, falou isso para a minha vida toda. Vai depender de quem você vai andar. Então, nós entendemos a importância da sabedoria. Nós entendemos que a Bíblia está repleta desse assunto. Ela fala sobre esse assunto o tempo todo. Cristo se personifica na sabedoria. Provérbios 8 fala sobre a sabedoria que existe antes de todas as coisas, ajudando a gente a entender a natureza de Cristo. Cristo fala que é maior que Salomão. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto que Cristo é a sabedoria de Deus. Paulo fala para Timóteo que as Escrituras podem nos tornar sábios para a salvação. Então, nós precisamos desse trem, gente. Nós estamos precisando desse trem. Na verdade, um dos modos operantes do Espírito Santo na nossa vida é sabedoria. Você já reparou que muitas das vezes você ora ao Senhor e fala assim, Deus, restaura a minha vida financeira. Não cai dinheiro do céu, não muda nada. Mas você começa a tomar umas decisões aqui. Você dá um estralo na sua mente, você fala assim, vou parar de tomar açaí. Deus está falando. Vai pegando aí que Deus está falando. Vou parar de tomar açaí. Vou parar de comer isso. Vou parar de fazer aquilo. Às vezes você não lembra da oração. Mas é Deus te dando sabedoria. Mas na cabeça da gente, a relação nossa com Deus é hollywoodiana. Se nós orou, o anjo não apareceu, não estralou, não fez barulho, não caiu um pix enganado na sua conta, então Deus não fez. Deus está te dando sabedoria, é um dos modos operantes. Deus faz aqueles milagres miraculosos? Faz, gente. Chega gente do nada na nossa casa, vai lá e pimba, abençoa a vida. Mas Deus dá sabedoria para as circunstâncias. Deus dá sabedoria. E diante de todos os problemas a gente precisa. Já falamos que o sábio e a sabedoria não é igual à inteligência, mas a sabedoria anda igual com a inteligência. Anda junto com a inteligência. No
versículo, só um minuto, no versículo 13, você pode conferir aí, no versículo 13, Provérbios 3:13, no 13 diz assim, é Tiago, eu sou cismo, é porque eu vou falar sabedoria, eu fiquei o dia todo hoje, provérbio. Tiago 13, diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? A primeira pergunta que ele faz, quem é sábio e tem entendimento? Aí, agora sim, as duas palavras aqui são sabedoria e inteligência, ou entendimento. Esse entendimento aí seria inteligência. Agora sim, é possível que uma pessoa inteligente não seja sábio. É possível que um maior médico cirurgião hoje do nosso país, do mundo, ele seja um homem tolo. Mas é um homem extremamente inteligente. Agora, é impossível que um homem sábio seja um homem burro. Um homem desprovido de inteligência que não se interessa por inteligência. Porque a Bíblia fala que Deus é o dono do saber e de toda a ciência. Então, se nós amamos a Deus e queremos conhecer Deus, faz parte da nossa caminhada conhecer as coisas. Ser inteligente, buscar inteligência. Buscar ser inteligência. E, seguindo o versículo 13, eu estou perdido ainda com o tablet. O versículo 13 ainda diz assim, que demonstre. Então, se você é inteligente ou sábio, é preciso demonstrar. Você não se sente sábio. Você não acha que é sábio. O provérbio diz que aquele que se considera sábio é tolo. Então você não se considera, você não acha, você é através do que você demonstra. Como eu sei que uma pessoa é sábia? Através do que ela faz, não do que ela acha, pensa, sente. Sabedoria demonstrada. Você é aquilo que você faz. Você não é aquilo que você pensa que você é. Você não é aquilo que você se sente ser. Eu sinto que eu sou sábio. Tudo bem, não tem importância. Eu sinto que eu sou, eu acho que eu sou sábio. Tudo bem, mas no final das contas é o que você faz, é o que você produz que vai dizer se você é ou se você não é. Exemplo da figueira. Jesus dá o exemplo da figueira. Jesus olha para uma figueira, ela parecia que tinha figos, mas ela não tinha figos. Então, no relacionamento nosso com Deus, não adianta parecer, não adianta se sentir, não adianta achar. O que vai mandar são as nossas atitudes. São as nossas atitudes. O que Tiago diz? Que a fé é demonstrada por obras. Ele vai falar. Não são as obras que validam a nossa salvação, mas quem tem fé e é salvo, naturalmente produz obras. Você veio aqui no culto, não foi para ser salvo? Sim ou não? Não, Você não veio para ser salvo. Você veio porque você é salvo. Você está doido de alegria com Deus, você quer ver os irmãos, quer ver a igreja, quer ver todo mundo. Isso é o que você produz. Sabedoria, no mesmo sentido. Você é sábio. Uma vez que você é sábio, você produz. Você produz esses frutos. A árvore se conhece pelos frutos. E como demonstrar sabedoria? Através das obras dos frutos. O que o texto, ainda no versículo 13, diz? Praticadas com humildade. A humildade provém da sabedoria e não o contrário. Pessoas sábias não são aquelas pessoas, tadinha de mim, como eu sofro, olha, é uma pessoa sábia. Sabedoria, humildade não é, a sabedoria não é, a ideia não é uma pessoa humilde e ela automaticamente é sábia. Uma pessoa sábia é humilde. Uma pessoa sábia é humilde. No versículo 13 ainda diz assim, e que demonstre pelo seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade. Então, para ser sábio, a primeira coisa que o texto indica, então mostre. Você é sábio? Quem é sábio e inteligente? Tiago começa com uma pergunta, quem é sábio e inteligente de você? Então demonstre, com humildade. Então humildade não é aquele senhorzinho, aquela pessoa mais velha, aquela pessoa que se considera pobrezinho, não, eu sou o menor de todos, o pecador, não, todo mundo é melhor do que eu. Isso não é sabedoria, isso é bobagem, isso é falsa humildade, não existe você ser pior do que todo mundo.
você sempre vai ser melhor em alguma coisa do que alguém, e alguém vai ser sempre melhor em alguma coisa que você. É essa a beleza da vida. Você olhar para um outro e falar assim, não, rapaz, ele faz melhor do que eu isso, hein? Mas tem alguma coisa que eu vou fazer melhor do que eles. Agora, sabedoria, com sabedoria, se chega em um coração humilde. Jesus falou, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Então, a gente precisa entender que a sabedoria nos leva a essa condição de humildade, em condição de saber, como diz na última pregação, de quem sabe, sabe que não sabe. De quem entende sobre a vida, sabe que precisa entender ainda muito mais sobre a vida. É que quem já chegou num certo patamar ainda precisa saber que ainda tem muita coisa a se aprender. E ainda assim, aqueles que tiveram são mais novos, é preciso aprender. Quem é humilde entende isso. Colossenses diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade e humildade, mansidão. Provérbios 15, 33 também diz assim, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Então, na ordem de Deus, não é humildade e depois sabedoria e depois temor. Na cabeça de Deus, você teme ao Senhor, você adquire sabedoria e se torna uma pessoa humilde. Não faz muito mais sentido? Na ideia de Deus é assim, tema ao Senhor, tema a lei dele, obedeça aos seus mandamentos. Aí sim, você vai ser uma pessoa sábia, você vai adquirir sabedoria. Naturalmente, você será uma pessoa humilde. Como a fé é demonstrada através de obras, agora a sabedoria do alto tem que ser demonstrada através de frutos. Ao contrário disso, é sabedoria terrena. O texto que nós estamos lendo, a partir do 13, ele faz esse contraste entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. A sabedoria terrena vai estar no 13, o 3, no 14, 15 e 16. Vamos ler? 3, 14, 15 e 16. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, gente, de sabedoria, o leitor está fazendo, o escritor está fazendo para nós como nós estivéssemos conversando um assim de frente com o outro. Sabedoria, quer dizer, não é sabedoria, né, mas só para ilustrar, esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pensa bem, pois onde há inveja, ambição, egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. E toda espécie de males. Um desses males que a gente ouviu falar foi inveja. E inveja o que é, gente? Inveja é não sentir prazer com a felicidade do outro. Isso é inveja. Inveja não dá para simplificar a inveja dizendo assim, é porque não desejo aquilo que o outro tem. Não, mas é não se alegrar com a vitória do outro. É não estar feliz com a conquista do outro. É quando o outro te chega contando. Você quer conhecer uma pessoa invejosa? Chega para ela, conta alguma coisa sua feliz. Cara, vou viajar. A pessoa humilde de coração, de Deus, ela se alegra com você. Ah, mentira, é mesmo? Não, que bom, cara, você vai, descansa mesmo, passeia, e vai, e gasta dinheiro mesmo, passa cartão, quando você voltar, nós dá um jeito, nós ora nós dois juntos. Mas aproveita lá. Agora, a outra pessoa não. Tanto tempo, né, que eu não vou, que eu não dou uma passeada. Tanto tempo que eu não dou uma passeada, tanto tempo que eu não... Queria ir também, mas não posso e tal. Você vê que a pessoa fica triste. Inveja é olhar para a vitória do outro e falar assim, não, mas isso dava certinho para mim. Sabe? É olhar, sabe, a pessoa compra um carro, você fala assim, não, mas esse carro para mim ia dar, assim, a conta. Sabe? É não se alegrar, é não vibrar com a felicidade da pessoa. É se sentir mal, quando o outro está se sentindo bem. O outro está alegre, o outro fica triste que o outro está alegre. Né? Isso é inveja. A sabedoria terrena produz isso, segundo o texto. Produz inveja.
Ambição egoísta. Ambição egoísta. Na versão NVI está escrito ambição egoísta, mas em algumas versões está escrito, na Strong está escrito sentimentos facciosos. O leitor da época sabia do que estava falando. Era um movimento que acontecia em Roma na época, partidarista, bem semelhante a esse do Brasil agora. Você é fulano, você é beltrano e tal. Era um movimento de divisão, de rachar, de separar as pessoas. Sentimentos facciosos, ambição egoísta. A NVI preferiu usar essa palavra. Divisões e interesses pessoais que fere pessoas porque a perspectiva sua tem que prevalecer. Isso que a sabedoria terrena produz. O que você pensa tem que prevalecer. A ideia sua, ainda que eu fira outras pessoas, ela tem que prevalecer. Rachar, partidarismo, não está falando de unidade. É separação. Inveja, sentimentos facciosos. É isso que a sabedoria da terra produz, terrena produz, segundo Tiago. Paulo dá um exemplo em Filipenses, né, para a igreja de Filipe. Filipenses 2:3 diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. A igreja de Filipos era uma igreja linda, maravilhosa, uma igreja rica, a igreja que Paulo falava sobre alegria, mas tinha divisões na igreja, tinha facções na igreja, a igreja era rachada. Era como se acontecesse na igreja de Filipe assim, está tendo um arraiá, vamos usar o nosso exemplo aqui, está tendo um arraiá, mas se eu não fizer o arraiá, se a ideia não for minha, se as minhas ideias não estiver lá, eu não participo, e ainda boicota ainda. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não é legal, porque só o meu jeito é legal. Paulo fala, olha, considere o outro superior. Considere o outro superior. Quão maravilhoso é isso, gente? Você se considerar o outro superior e o outro te considerar também. É quando você fala algo para uma pessoa, a pessoa leva em consideração e você também leva em consideração. Isso é humildade. Mas a sabedoria terrena não produz isso. A sabedoria não produz isso. Segundo texto, ainda seguindo o que a gente leu ali, negar a verdade. A sabedoria terrena nega a verdade. E qual é a verdade que a gente conhece? Palavra do Senhor. Vamos olhar para o mundo, vamos olhar para todo esse sistema mundano e eles negam a verdade da palavra? Sim ou não? Claro. Negam a verdade. Essa sabedoria humana nega a verdade que é a palavra do Senhor. Nega. Gente, durante toda a história da humanidade, sempre tentaram, grandes homens intelectuais, sempre tentaram negar a verdade. Uma vez um homem falou assim, a sociedade só está decaída desse jeito por causa da ignorância, da educação para as pessoas. Dá educação para elas e nós vamos formar o céu aqui na terra. Nós vamos criar um paraíso aqui a partir do momento que todas as pessoas forem estudadas, todas as pessoas tiverem conhecimento, todas as pessoas irem para a escola, todas as pessoas puderem ler, escrever, ser cultas, lerem livros, pronto. Acabou. Nós não vamos precisar de Deus nessa parte. Essa ideia do paraíso, de um mundo melhor que há de vir, não precisa disso. Nós conseguimos estabelecer isso aqui agora. Karl Marx falou que a ideia de mundo, com a sua inteligência, a ideia de mundo era igualdade social. Não tem rico e não tem pobre. É igual para todo mundo. Uma vez que for igual para todo mundo, pronto, o céu está estabelecido aqui. Na verdade, a ideia de Marx no socialismo é isso, é empurrar Deus para fora e estabelecer a sua nova Jerusalém aqui, o seu paraíso aqui na terra a partir da igualdade, a partir da igualdade social. Aí qual era a estratégia dele? Acaba com a sua crença, acaba com a sua família, depois toma a sua propriedade e racha para todo mundo e o céu está estabelecido. Então, grandes homens, desde lá de trás, desde os séculos passados, já vêm tentando negar a verdade. É essa sabedoria humana. Você não percebe que cada vez a pessoa é mais estudada nas faculdades? Pastores e pastores alertam. Entrou na faculdade, passa um mês,
já está negando que Deus não existe mais, já está negando aquilo, papapá, Deus não existe, nós veio foi do macaco, porque entrou no ambiente acadêmico, entrou no ambiente intelectual superior, narizinho em pé, nega a verdade. É a sabedoria humana que produz, é a sabedoria da terra, a sabedoria humana que produz isso. E para terminar, ele diz assim ainda, na sabedoria humana, sabedoria terrena causa todo o tipo de mal. Todo tipo de males. Então todo mal que a gente vê aí para essa terra aí, tem a ver com essa maquinação, essa sabedoria humana. No momento que Jesus estava cumprindo a sua missão, indo para o Calvário, e Pedro tenta o parar, dizendo para ele, fala assim, Senhor, de forma nenhuma o Senhor vai morrer. E o Senhor vira para ele e fala assim, arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas do céu, mas sim das dos homens. Era a perspicácia de Satanás, a sabedoria da serpente, a ideia de Satanás para, com inteligência ali, querer afastar o Senhor, com a sabedoria humana, querer afastar o Senhor do seu propósito. Aquela sabedoria da serpente, sabe? Aquela perspicácia, aquelas perguntas da serpente, será mesmo que vocês não podem comer dessa ave? Mas vocês vão ser igual ele, conhecedores de tudo, do bem, do mal, você vai ter o mesmo conhecimento do que eles. Essa sabedoria que nos conduz a uma perdição. Mas a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, que Tiago fala a partir do 17, produz bons frutos. Produz bons frutos. Pureza, segundo o texto. Um homem puro e uma mulher puro são sábios, bem-aventurados puros de coração, pois verão o reino de Deus. O segundo que ele inclui, pacífico, a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto produz pureza, santidade e produz paz. Um homem pacífico. Vocês já viram um homem sábio de guerra, gente? Você já viu um homem sábio que provoca guerras? Você já viu um homem sábio que chega no lugar com contendas? Um homem sábio, onde ele está, o lugar se acalma. Um homem sábio, as palavras dele acalmam o ambiente. Um homem sábio, ele procura a paz. Ele procura a paz. Bem-aventurados pacificadores. Jesus diz no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, gente, para vocês entenderem o que é o Sermão do Monte, um dia eu tinha vontade demais de pregar, um dia eu vou pregar sobre o Sermão do Monte. É o sermão, é a pregação, igual isso aqui é que nós estamos fazendo agora, pregando. É a pregação mais importante que já houve na história da humanidade. É o Sermão do Monte. Pensa em um homem, um pastor, pregando um sermão. Foi Jesus Cristo, naquele monte, pregando para os seus discípulos, a multidão. É a pregação mais importante do monte. Nessa pregação ele falou, bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacíficos, pois deles são o reino de Deus. A sabedoria do alto, ela é amável, compreensiva, cheia de misericórdia. Mais uma vez Jesus diz, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ainda no versículo 15, e de bons frutos, imparcial e sincera. É esse o contraste que Tiago faz com a sabedoria humana e a sabedoria terrena. A sabedoria que produz. A sabedoria que produz coisas ruins e a sabedoria que produz bons frutos. E para terminar, no versículo 18 ele diz assim, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Não sei se a Aline vai ter, mas na versão Strong ficou muito mais fácil de entender esse versículo. Eu vou ler numa versão, ora, tem aí, Aline? A sua tem? Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. É isso? Está escrito na sua? Ora, é em paz que se semeia. Preste atenção. É em paz que se semeia. Semeia o quê? O fruto da justiça, para os que promovem a paz. Quer paz? Seja sábio. Quer paz? Promova a paz. Eu tenho certeza que o Senhor tem dado muitas direções nos últimos tempos para você. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado nas pregações, nos cultos, nas mensagens do pastor Robson, nas minhas mensagens, nas mensagens das pessoas que pregam aqui na quarta, da Dani e do Júlio. Eu tenho certeza.
E eu tenho certeza, você sai daqui muitas das vezes e fala assim, não, Deus falou comigo. Você sai aqui falando, não, o pastor tocou exatamente no assunto que eu estou vivendo. Mas a oração que está faltando para a sua vida é, Deus me dá sabedoria para me pegar tudo isso agora e saber como é que eu faço. Porque a vida com Deus, como eu disse, acontece milagres miraculosos. Deus pode fazer de uma forma sobrenatural? Sim, Ele faz. Sim, Ele faz, continua fazendo e sempre fez. Mas Deus muitas das vezes manifesta o sobrenatural dele de uma forma mais simples e singela da face da terra, te dando sabedoria. Para você pegar o que já está dentro de você, as informações que já está dentro de você, a direção que Deus te deu e falando assim, filho, tá, agora vamos resolver. Sim, vamos resolver. O Espírito Santo quer agir em você dessa forma, te dando sabedoria. Mas, Instagram, YouTube e outras coisas mais fazem com que a gente tenha uma percepção que a vida com Deus é uma vida de ver anjo, ver luz, sonho, acordar, mensagem, jumento falando com você. Nem sempre é assim. O sobrenatural de Deus pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Deus quer te dar só sabedoria. Você com sabedoria, você vai resolver tudo, porque você já sabe. Você só não sabe como fazer. Eu sei como é que é aquela igreja ali. Como é que nós vamos fazer a igreja? Eu só não sei fazer, irmão. Eu só não sei fazer. Eu preciso perguntar ao Robinho. Robinho, no dia que cavar isso tem aqui, qual a fundura que vai ser isso aqui? Sabe? Qual vai ser a profundidade que nós vamos cavar isso aqui? Porque eu sei, eu imagino. Eu imagino como é que vai ser, eu imagino como é que vai ser o telhado. Eu só não tenho sabedoria. A mesma coisa é com você, só. Às vezes os problemas que você tem em casa, às vezes os problemas que você tem financeiro, às vezes os problemas que você tem emocional, às vezes os problemas que você tem em todas as áreas da vida, você só não sabe como fazer. E é isso que Deus quer te dar, essa habilidade, essa sabedoria, para você resolver esses BO da vida aí, porque você precisa urgente, porque depois que você resolver esses, vai vir outros. Vai vir outros. É assim. A vida da gente, de vez em quando, não parece a vida de Jó? Quem já leu Jó? Jó, a história conta que quando um estava contando uma tragédia que tinha acontecido na vida de Jó, antes daquele ir embora, chegava outro, ele estava tipo na fila, assim, embora que eu tenho que dar notícia aí, hein? Aí um dava notícia. Parecia que eles tinham pegado senha e ficado assim na fila para dar uma notícia para Jó. Tem hora que a vida é assim, e o que a gente precisa para isso? Sabedoria, porque já não dá mais para sentar, espernear, sentar, chorar, levantar e encarar a vida. Eu sei que a gente tem nossa fase, não tem problema, que é aquela hora daquele desespero, de sentar, chorar, não saber como resolver. Isso todo mundo tem essa fase. A Bíblia fala em 1 Samuel que Davi, quando chegou no acampamento, os filisteus tinham levado as esposas dele, tinham matado filho, tinham matado um monte de gente. A Bíblia fala que Davi chegou com seus valentes no acampamento e chorou até não ter mais forças para chorar. Pensa, você querer chorar e não conseguir, as lágrimas secarem do seu olho, você não tem mais força. Mas a Bíblia fala que, a partir dali também, Davi meio que levantou, secou a cara assim, olhou para os valentes dele assim e falou assim, agora bora lá matar todo mundo agora? Né? Vamos lá matar esses filisteus, tudo, para mostrar para eles? Então tem a fase da gente chorar, desesperar, tem a fase, desespera no Senhor, chega de noite, senta no seu quarto, desespera, mas dá uma levantada, irmão, fala assim, Deus, agora me ensina como é que eu vou resolver esse problema, que é cabeludo, é problema que eu não sei nem por onde eu vou começar. Alguém já se deparou com problemas assim? Você fala assim, por onde eu começo mesmo? Né? Por onde eu começo mesmo? E Deus está querendo dar isso para você, dar esse discernimento, derramar esse dom do Espírito Santo sobre a sua vida, palavra de sabedoria, para você ter discernimento, palavra de sabedoria, para você entender o que você vai fazer com as coisas da sua vida, como é que você vai resolver. Para finalizar, irmão, e te falar que a vida com Deus, muitas das vezes, não é tão hollywoodiana, não acontece tantas coisas sobrenaturais. Tem um homem na Bíblia, que a Bíblia vai contar, em 1 Reis, chama Naamã. Naamã, a Bíblia fala que era um homem importante, um general sírio que venceu a guerra e um homem muito importante na sua terra, na Síria, muito importante. E ele era leproso.
Então, assim, era um cara que fora de casa, era um cara muito importante mesmo, muito respeitado, muito assim, de uma patente muito alta e um ganhador de guerras, um conquistador, mas era leproso. Um dia, uma menina que trabalhava lá falou com Naamã assim, Naamã, falou com a serva, nem falou com ele, falou assim, olha, com a esposa dele, manda esse homem lá, moço, lá em Israel, que lá tem profeta. E esse homem sai lá dos lugares que eles moravam lá na Síria, lá e vem. É muito distante, gente, não é de uma cidade para outra, não é de um estado para o outro, mas de um país para o outro. É uma viagem muito longa. Eu olhei no mapa esses dias, na minha Bíblia de Estudo tem um mapa. Falei, meu Deus, olha a distância que esse homem percorreu. Se fosse uma viagem para a gente fazer de carro hoje, de avião, dava trabalho. Naamã fez uma viagem muito longa. Ele chega lá, na cabeça dele, na cabeça de Naamã, como era um homem importante, só trabalhava com essa alta patente, ele entendia, ele achava que o mundo era assim, com autoridades, com grandes autoridades. Ele vai no rei e fala assim, olha, eu estou leproso, me cura aqui. O rei falou, você é louco, rapaz, como é que eu vou te curar? Você é doido. E despachou Naamã, falou, não, vai embora daqui. E Naamã ficou sabendo e foi na casa de Eliseu. Chega na casa de Eliseu, Naamã, esse homem que eu expliquei para vocês, Naamã bate na porta da casa de Eliseu, toque, toque, toque. Quem abre a porta? Geazi, o auxiliar de Eliseu. Pois não. Quem? Naamã. Pois não? Eu queria falar com Eliseu, eu vou ver se ele pode te atender. Pensa um homem importante chegando na sua casa, você mandando seu menino falar assim, espera aí, que o meu pai vai ver. Aí Geazi fecha a porta, vai lá, ô Eliseu, Naamã está lá assim, assim assado, você vai lá atender ele. Não, fala só para ele mergulhar 7 vezes. Chega Geazi, olha, senhor Naamã, o Eliseu não vai poder atender o senhor agora não. Mas ele falou para o senhor mergulhar 7 vezes. O cara fala, não é possível que eu saí daquela distância. Eu cheguei, a Bíblia diz que Naamã diz assim, eu achei que ele ia se colocar de pé diante de mim e dizer, assim diz o Senhor. Nada disso, Naamã não teve nada disso. Naamã não teve nada de sobrenatural, Naamã não teve nada de fogo descendo do céu, Naamã não teve nada disso. Só uma ordem. E ele foi lá e cumpriu e foi curado. De repente, você está querendo que chegue um trem assim, assim diz o Senhor, e tá, seu CPF é tal, seu CPF é esse, você mora em tal lugar, você fez isso aquele dia. Para só com essas bobagens. O Senhor está falando com você de forma simples. Sabedoria para a sua vida hoje, querido. Sabedoria para a sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida aí, através de sabedoria. Deus vai te levar em lugares muito longe. Você sendo uma mulher e um homem sábio, amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Oh, aleluia. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Se você puder orar para os seus pastores também, para ser mais específico, Robson Soares e Elvis Vieira, Guiar Filho, para Deus dar sabedoria para nós também. Se olhar para um pastor hoje e pensar como ferramenta de trabalho, é sabedoria que a gente precisa. Ser cheio de Deus, cheio de sabedoria. A gente ter a resposta para as pessoas que às vezes estão passando por uma dificuldade, por uma luta, e às vezes nos falta essa resposta. Às vezes nos falta. Mas o Senhor derrame graça sobre a sua vida. O Senhor derrame sabedoria sobre a sua vida, sobre cada lar, sobre cada mulher, sobre cada homem aqui, sobre todos que estão aqui essa noite, para que você possa ir bem em todas as coisas, para que você possa prosperar em todas as áreas, para que você possa tomar as decisões certas em todas as ocasiões. Você vai sair daqui hoje e amanhã você vai precisar tomar decisões das mais simples às mais sérias. Decisões que implicam em eternidades, em geração, em salvação, mas decisões que implicam no seu cotidiano e que você tem discernimento dos céus para tomar todas essas decisões. Que o Senhor possa te conduzir em verdade, que o Espírito Santo possa te orientar, que o Espírito Santo possa te chamar para esse lugar de oração, para que você seja cheio dele, cheio de sabedoria, para que o Espírito Santo comece a te mostrar com quem você deve andar, para você adquirir sabedoria, para quem você deve não andar mais, para aquelas pessoas que você deve descartar da sua vida, para aquelas pessoas que você deve se desligar, se afastar um pouco, e Deus começar a mostrar as pessoas que você deve a caminhar, a se abrir, a pedir um conselho, para que essa sabedoria
alcance a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, como teu povo. Nos ajuda, Senhor, nesse dia. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, Deus. Amanhã, Senhor, vamos estar diante do mundo, vamos estar diante de problemas em nosso trabalho, vamos estar em problema diante dos nossos filhos, da nossa igreja, Senhor, mas queremos enxergar o mundo através dos óculos de Cristo, das lentes de Deus, fazer o que o Senhor faria, Pai. Pensar como o Senhor pensaria, agir como o Senhor agiria, Pai. Deus, ajuda, Senhor. Ajuda cada homem, cada mulher aqui essa noite. Derrame graça, bênção, vitória sobre cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Pai, Senhor, nos leve para casa debaixo da tua unção. Nos leve para casa debaixo da tua proteção, Deus. Nos dê um caminho de vitória. Abra porta, Senhor. Oh Deus, repreendemos agora, Deus, toda ação do inimigo sobre a vida de cada jovem, de cada mulher, de cada homem que está aqui, Pai. Todos que estão aqui é do Senhor, essa igreja é do Senhor, esse altar é do Senhor, esse microfone é do Senhor, Pai. Oh Deus, nos unja com teu Espírito, com teu óleo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, ajuda, cura, restaura. Todos dessa igreja que estiver enfermo, Senhor, precisando de uma intervenção do alto, precisando de um milagre, Senhor, oramos nessa noite, Deus. Ajuda todos, Pai. Ajuda todos, Pai, de uma forma sobrenatural. Deposite dentro de nós fé, Pai. Uma medida de fé grande para possamos crer na vitória, na cura, na restauração, no avivamento nesses últimos dias, Senhor. Somos chamados nessa última hora, Deus, para crer e para viver os Teus milagres, Senhor, hoje, e ver a nossa família restaurada, transformada, se curvada aos pés da cruz, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus. Abençoa, Senhor. Transforma, restaura, Deus. Dá alívio, vem com o seu bálsamo, com a tua doce presença, Senhor, em dias tão difíceis, Deus. E nos ajuda a viver, Pai. Nos ajuda a superar, Pai. Em nome de Jesus, nos leve para casa debaixo do teu poder, debaixo da tua unção, Senhor. Obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, aplauda Jesus aí, querido. Glória a Deus. Glória a Deus, até sábado no culto de jovens e até domingo em nome de Jesus Cristo.